conhecer agora uma empresa que oferece soluções em softwares para empresas de micro, pequeno e médio porte e que está no mercado há 22 anos, sem considerar a experiência do fundador nesta área, que é mais longa ainda. A Ideia Informática cria e implanta vários softwares, um detalhe, em ramos de atuação que grandes empresas de tecnologia não dominam e que são usados por administradores de factoring, de imóveis e também de condomínios. Um cliente fala para o outro, que fala para o outro, e a Ideia Informática acabou crescendo e atendendo a outros segmentos, como escolas, por exemplo. E mesmo já tendo 22 anos de mercado, a empresa não perde a agilidade, o que é muito bom e que atrai a atenção de empresas aí, fazendo com que elas avancem e conquistem mais e mais clientes. O fundador da empresa, que é meu convidado nesta entrevista, garante que a agilidade para mudar os softwares, conforme surgem novas necessidades nos negócios dos clientes, é uma das qualidades mais fortes da Ideia Informática. Para falar dessa empresa e de como os produtos e serviços dela podem ajudar o seu negócio a crescer mais e ter uma gestão 100% confiável, eu vou conversar com o empresário Daniel Tibúrcio, que é engenheiro eletrônico e de telecomunicações. Vamos ao nosso painel Cartão de Visitas. Daniel, foi-se o tempo que você era funcionário de uma grande empresa e aí de tanto trabalhar, assimilar know-how, experiência, você acabou tendo uma oportunidade de se tornar empresário no mesmo setor de atuação. Essa mudança te permitiu enxergar o negócio dos seus clientes com mais sabedoria, podemos dizer assim? Com certeza. Como a gente atendia muitas pessoas ao CEMIG, mesmo sendo quase que exclusivo da área de recursos humanos, apesar de ter trabalhado também na parte de consumidores e outras áreas do CEMIG, né, a gente sentia que algumas pessoas já eram antigas na empresa e tinham dificuldade de trabalhar com computador, porque naquela época era chamado computador, né? Hoje é microcomputador, que domina tudo. Então a gente tinha todo tipo de pessoas e tinha aqueles novatos também que já queriam avançar naquilo para ter outras oportunidades. Então a gente aprendeu a lidar com todo tipo de pessoas. Quer dizer, que é o usuário de todo tipo de formação, exatamente. Né? Aqueles que já estavam quase aposentando não queriam saber muito de novidades. Aqueles novos, pelo contrário, queriam tudo de novo. Né? Exatamente. E isso acontece hoje também no contato com os clientes. Você citou folha de pagamento, que foi uma das áreas de atuação da Ideia Informática que você acabou se especializando pelo seu know-how, pela sua experiência, inclusive trabalhando para essa grande empresa que é a CEMIG. E você trouxe diferenciais para o mercado com a sua folha? Sim, a grande diferença é que eu tive que adaptar muita coisa, porque uma empresa estatal acaba tendo uns regimentos internos, né, que hoje as pessoas, quando eu falo, eu desenvolvi a folha da CEMIG, mas a CEMIG era uma grande empresa, ela tinha coisas que hoje não é do mercado tradicional. Que não é qualquer empresa que vai ter que atender, exatamente. Né? Então, com isso, esses 22 anos, junto com os que eu tive na CEMIG, hoje eu posso atender dos dois lados. Né, até a própria CEMIG já utilizou a folha de pagamento. Quando ela foi implantar um sistema SAP, os diretores da CEMIG não foram integrados inicialmente. Então eles contrataram a minha folha de pagamento para fazer a transição. Essa transição dos diretores da empresa. Quer dizer, tinha tudo a ver com você entender. Tudo a ver, que era praticamente, né? O know-how foi todo aprendido lá dentro mesmo. Agora tem uma coisa interessante, e aí tem pesquisas inclusive do Sebrae que apontam isso. Quando algum negócio nasce, uma boa chance de ele nascer a partir da experiência, seja agradável ou desagradável, do empreendedor, que aí está por trás dessa fundação, dessa criação do negócio, isso marca muitas empresas no seu nascimento. Isso não foi diferente com o Daniel, né? Eu me lembro de uma situação que o Daniel me contou, em que um dos softwares que ele acabou criando aí, que hoje compõe o leque de soluções que a Ideia Informática oferece, foi um software que ele criou quando ele foi eleito síndico do prédio dele, lá do condomínio. E aí ele chegou para fazer a administração e falou, gente, eu vou administrar essa papelada toda, essa quantidade de detalhes, sem ter um sistema. O que ele fez? Foi lá para o computador dele, desenvolveu com a equipe um sistema. Você foi fazendo isso aos poucos, porque você tem de factoring, e tem setores que eu acho interessante, Daniel, que as grandes empresas não querem atender. E você está atendendo e oferecendo uma solução. A concorrência é pequena, realmente. O que aconteceu foi que quando eu saí da CEMIG,
os próprios colegas do CEMIG indicaram pessoas que precisavam informatizar suas empresas, né? E um indicou a irmã que trabalhava na factory, outro a tia tinha uma escola, Entendi. o outro, então foram indicando essas coisas. O marido de uma tinha um imobiliário, então nós fomos criando essas soluções dessa forma. Quer dizer, você foi fazendo um leque de alternativas para vários segmentos. Exatamente. Agora, isso significa que você atende microempresas, micronegócios, o que não é todo mundo que quer atender, né? A maioria dos nossos clientes, 90% são microempresas. E um desafio extra que você tem é profissionais porque liberais. isso, e que são empresas que não têm muito traquejo ou muita intimidade com o sistema, né? Como é que você faz? A implantação é mais difícil? Até que essas pessoas, elas são mais obedientes, né? Sério? Muitas vezes você chega numa empresa que tem uma pessoa que se diz especialista em informática. E essa pessoa te prejudica. Trava tudo. Porque ela quer fazer do jeito dela e nem sempre pode ser do jeito dela. Porque o sistema também tem as suas limitações tem as naturais, limitações, né? tem os recursos daquela forma. Claro que a gente pode adaptar alguma coisa, mas não podemos adaptar tudo. Então, muitas vezes a gente tem mais facilidade porque a pessoa segue a risca que você informa para ela. Então, é muito mais, às vezes é mais fácil. Não é regra geral. Interessante, mas interessante acontece isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você? Se você tem um micronegócio e fica aí olhando as grandes empresas, achando que esse tipo de solução de software personalizado para a gestão daquele negócio que você tem, ainda que ele seja pequenininho, faturamento baixo ali, por ano não passe de 100 mil, 200 mil por ano, até menos do que isso, se você acha que você não tem acesso ao que a tecnologia mais avançada tem para te oferecer, você está enganado. É por isso que nós trouxemos neste programa, falando de tecnologia da informação, empresas de portes diferentes, com negócios diferentes. Encerramos aqui com a ideia, porque eu sei que um grande número de pessoas que nos assiste é dono de micro e de pequeno negócio e que às vezes, Daniel, se sente desassistido pelo mercado, porque ninguém quer pegar o micronegócio, porque a margem de lucro é menor, claro, dá trabalho como dá implantar em uma grande empresa. Então eu quero saber o seguinte, você tem gente lá ou você mesmo consegue ter tempo para as pessoas que vão te ligar e falar assim, olha, eu tenho uma loja, eu tenho um condomínio assim assado, para você analisar e dizer se o seu sistema funciona para essas empresas? Sim, tudo isso a gente conversa com o responsável, né, que nos procura, e procuramos atender da forma de trabalho dele. Que todos os sistemas têm recursos diferenciados. Né? Um condomínio trabalha com fração ideal, outro já é um valor fixo de condomínio. Então, e o sistema tem condição de atender todas essas opções. Né? Da mesma forma, o sistema de imóveis. Cada um tem uma forma de cobrança diferente, a forma de controles diferentes, os contratos são diferentes, então a gente está toda essa assessoria. E as mudanças que esses sistemas passam? Assim como eu conversei com o Luiz há pouco, no bloco anterior, as exigências da área de saúde, você tem setores variados que você atende. Sim. Consegue ter agilidade e flexibilidade para mudar o sistema? Essas áreas são mudanças menores. Por exemplo, o programa de controle anual das imobiliárias, ele raramente é mudado. O que acontece muito é com a folha de pagamento, que todo ano muda o programa da RAIS, sempre tem um programa de geração de informação do INSS, de garantia, eventualmente tem alguma alteração. Mas os acordos sindicais que interferem. Exatamente, e uma coisa que a gente sempre fala para o cliente é que se houver um acordo sindical, a gente tem que analisar para, eventualmente, fazer alguma adaptação no sistema para atender aquela situação. Mas o importante é que, se a solução não atender, não tiver a flexibilidade, que às vezes existem pedidos, eu já ouvi coisas assim meio absurdos, que a tecnologia não tem mesmo que atender, a empresa muda o processo dela para se adequar àquele sistema. Também tem esse outro caminho.